Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. É muito bom estar de volta ao Congresso. Estava pensando ali que um ano se passa muito rápido. Do Congresso do ano passado para o Congresso deste ano, é provável que alguém, hoje à noite aqui, tenha esse sentimento. Como passa rápido. Mas é muito bom estar entre vocês, contando com a graça de Jesus e com as vossas orações. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, capítulo e livro que tem servido de base para o congresso deste ano. Obviamente, o versículo-chave é o versículo de número 5, quinto versículo. Mas nós vamos ler a partir do verso 4 até o versículo de número 12. Onde a Bíblia diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Podem sentar, meus irmãos e irmãs. Pastor José, permite aqui. Eu não me canso de dizer, e tenho dito isso em todos os lugares onde o Senhor tem me permitido chegar, que eu passaria o culto todo. Mas eu não passaria apenas o culto todo, eu passaria a noite toda. Mas eu não passaria apenas a noite toda, eu passaria a semana toda, eu passaria o mês todo, eu passaria o ano todo, eu passaria a vida toda. Mas fazendo o quê? Proclamando a santidade de Deus, exaltando a santidade de Deus, reconhecendo a santidade de Deus, adorando a santidade de Deus. Eu passaria a vida toda. Eu passaria a vida toda porque essas coisas não vão passar. Muita coisa vai passar, mas a adoração permanecerá. A adoração permanecerá. Eu estava há meses atrás no estado da Paraíba, num evento semelhante a este, e depois de ministrar, o irmão que ali estava me pediu desculpas. Depois do culto, ele me pediu desculpas, porque foi um tempo muito considerável de ministração, de adoração, e eu disse: que é isso? Por mim eu nem falava, eu só ficava adorando, eu só adorava.
mas a gente precisa falar também. Então, porque precisamos falar a palavra, nós vamos falar nessa noite. Mas eu prefiro a adoração do que a pregação. Mas eu não posso somente adorar, porque Deus não me chamou apenas para adorar. Deus me chamou também para comunicar a sua palavra. Mas eu prefiro a adoração. Eu acho que é uma escolha sábia e uma boa escolha, porque no céu não tem pregação, mas tem adoração. Aleluia. Foi exatamente a santidade de Deus que foi ultrajada, que fez com que Deus levantasse Jeremias naquele tempo e para aquele povo. Eu ouvi alguns dos pregadores das noites passadas, não estava aqui, mas pude assistir onde me encontrava, e praticamente todos eles introduziram falando dos tempos, dos dias e do povo difícil para quem Jeremias foi enviado, o seu povo. Jeremias tem um ministério praticamente, quase que exclusivamente dedicado a ministrar para o seu próprio povo. Povo difícil. Eu pude relacionar uma série de pecados que Jeremias cita, que encontramos citados por Jeremias no seu livro, praticados por aquele povo: idolatria, iniquidade, maldade, perversidade, malignidade, infidelidade, injustiça, conluio, mentira, falsidade. Eu passaria o resto do tempo que tenho aqui citando. Mas deixando um pouco os dias difíceis de Jeremias, os tempos difíceis de Jeremias, e vindo mais para os nossos dias, porque não são tão diferentes ou menos difíceis que os dias de Jeremias, e lembrando, Jeremias foi levantado para profetizar entre e para o seu próprio povo. Então, o que eu vou falar aqui nessa noite tem a ver com o povo de Deus. Não tem a ver simplesmente com aquilo que está acontecendo fora do contexto do povo de Deus. Tem a ver com o povo de Deus. Vivemos dias difíceis. Não há muito sentido em expor a palavra sem aplicar a palavra, sem compreender a palavra para os nossos dias. E isso torna a pregação e a mensagem difícil. Eu enumerei aqui algumas coisas que apenas citarei, porque na direção do Espírito penso em dedicar mais tempo a outras questões. Mas nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos dias difíceis no contexto do povo de Deus. O que é que tem se multiplicado nesta geração, nos nossos dias? No nosso país, no nosso Brasil. No contexto do povo de Deus. O que é que tem se multiplicado? Escândalos financeiros. Talvez quem não ande muito o Brasil não tenha essa percepção ou conhecimento. Mas se multiplicam no contexto do povo de Deus escândalos financeiros. Um dos pecados que acontecia nos dias de Jeremias, eu estou falando de roubo. Vai pesar.
É vergonhoso o número de líderes e pastores envolvidos em roubo na igreja. Pastores roubando a igreja. Não são todos os pastores que são ladrões, porque senão me enquadraria. Mas se multiplicam fraudes e roubos no contexto da igreja. Gente enriquecendo ilicitamente, roubando a igreja. Desvio de milhões de reais da igreja. Mas não é só pastor que rouba a igreja, não. Diácono rouba a igreja também. Rouba na hora da oferta. Depois a gente volta para a adoração. E eu multiplicaria a lista, mas outra coisa que se multiplica nos nossos dias: escândalos sexuais. Tem pregador do Brasil que praticamente todo congresso aparece com uma mulher diferente. Eu não sei quem é pior, quem ele ou quem convida ele para pregar. Tá cheio de pregador com novinha. Pregador, ensinador, pastor, cantor. Tem cantora aí que já ganhou da mulher samaritana faz tempo. Se multiplicam nos nossos dias e no nosso país os escândalos políticos. Eu disse em certo lugar, eu estou orando para que não aconteça um lava-igreja. Não é um lava-jato, não é um lava-igreja. Porque tem gente assim, com medo de um lava-igreja. Gente assim, assim. Político crente saindo preso do Congresso Nacional é uma vergonha para o Evangelho. Corrupção, barganha. Jeitinho. Arruma daqui que eu arrumo dali. Deixa aqui. Vem cá, querido. Teu nome.
Trata ele direitinho. Trata ele direitinho, que Jesus ama ele muito, muito, muito. Estou entendendo tudo. Mas a mensagem você entrega todinha. Está só no começo. Aqui comigo. Diante de todas essas questões, aqui comigo, nós vivemos, mesmo no contexto do povo de Deus, um tempo de relativização da verdade, de banalização da fé, de comercialização do sagrado e de ridicularização do evangelho. O que tem acontecido em alguns lugares, em alguns contextos, no meio da igreja evangélica brasileira, sem generalismos, por isso em alguns lugares e alguns contextos, é simplesmente vergonhoso. Então os tempos que nós vivemos são tempos muito difíceis. O tema do congresso fala de jovens escolhidos para um propósito. E é nesse tempo, e é nesse lugar que Deus tem vos levantado para cumprir, tem nos levantado para cumprir o seu propósito. Eu estava ontem em casa, lendo a Bíblia, orando, pedindo direção, iluminação, colocando esse tempo de ministração nas mãos dele, na direção do Espírito. E me veio ao coração algumas coisas. Em primeiro lugar, me veio algumas coisas no coração, essas coisas promoveram em mim alegria, promoveram gozo, trouxeram-me paz, e isso resultou na minha vida, ontem ainda, em louvor e adoração a Deus. Primeira coisa que me veio ao coração foi que eu nasci no tempo certo. Por difícil que seja esse tempo, eu nasci, você nasceu, nós nascemos no tempo certo de Deus para a nossa vida. Tempo certo. Eu espero que eu nunca abra a boca para dizer, eu deveria ter nascido no outro tempo. Não. Esse tempo é o tempo de Deus para a nossa vida. Eu não deveria ter nascido em nenhum outro tempo. Eu não deveria ter nascido em nenhum outro tempo. Esse é o tempo que Deus determinou que eu nascesse, que você nasceu. Você pode se alegrar nessa noite por ter nascido no tempo de Deus para a sua vida? Existem algumas coisas que nós não escolhemos na vida. A primeira dela é quando nascer. Ninguém escolhe quando vai nascer. Mas eu me alegrei e me alegro, porque eu não apenas nasci no tempo certo. Eu me alegrei e tenho paz no coração, porque Deus me plantou, Deus me colocou no lugar certo. Quantos podem adorar a Ele por entenderem que estão no lugar certo? E em terceiro lugar, eu me alegrei, eu me regozijei, eu louvei, eu adorei, porque eu tenho a consciência que eu nasci no tempo certo, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a coisa certa é o propósito de Deus para a minha e para a nossa vida. Então por isso eu tenho muita paz no meu coração nessa noite. E me alegro nele, porque embora os tempos, os dias e as pessoas para quem muitas vezes ministramos sejam muito difíceis, estamos no tempo certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa para a glória do nome dele. Jeremias, levantado naquele tempo, diante de todas as dificuldades que vocês já ouviram essas noites e que ainda ouvirão, ele precisava, como eu preciso,
ele precisava, e como vocês também precisam, como cada um daqui precisa, ele precisava de muita convicção de Deus para cumprir o propósito. A dimensão, a grandeza da dificuldade, da adversidade, era imensa. Os primeiros versículos do capítulo 1 de Jeremias nos revela isso. E todo o restante do livro também. Não há como cumprir o propósito de Deus sem que antes Deus plante no coração daquele que Ele escolhe para fazer a sua obra algumas convicções profundíssimas. Porque são essas convicções profundíssimas que nos manterão firmes, mesmo por vezes tremendo nas bases, mas nos manterão firmes diante das grandes lutas e adversidades. E aí Deus vem e planta algumas convicções em Jeremias, que deseja plantar em nós nessa noite, ou trazê-las à nossa memória nessa noite. O livro de Jeremias começa de uma forma interessante. E isso vai acontecer durante todo o livro. O livro de Jeremias começa com uma narrativa na terceira pessoa. Palavras de Jeremias. No versículo de número 3, no versículo de número 2, diz assim: a ele veio a palavra do Senhor. E no versículo de número 3 diz: e lhe veio também nos dias tal. Terceira pessoa. E aí, de forma muito abrupta, o versículo de número 4 já começa na primeira pessoa. E não é mais a ele veio, mas sim veio. Amém. É a partir dessa expressão de Jeremias, veio a mim, uma narrativa na primeira pessoa que expressa experiência pessoal e convicção. Veio a mim a palavra do Senhor. Depois do enunciado do veio a mim a palavra do Senhor, nós vamos ter uma sequência de narrativas, de informações que envolvem convicções plantadas por Deus na consciência, no coração de Jeremias, necessárias e indispensáveis para a realização da sua obra. Eu vou transformar todos esses enunciados em declarações na primeira pessoa, porque enfatiza e clareia mais a ideia de convicção pessoal. Então, transformando tudo o que há do verso 4 ao verso 12 para a primeira pessoa, eu poderia iniciar nessa noite se apropriando da palavra de Jeremias e tomando a sua voz e dizendo com ele daquilo que provocou e que promoveu nele essas convicções. Em primeiro lugar, começa exatamente por essa declaração: ele veio a mim. Eu não fui a ele. O propósito de Deus geralmente começa com um vir de Deus a nós. Nesse vir de Deus a nós, Ele revela o seu propósito na nossa vida. Creio que todos estão aqui porque um dia a palavra do Senhor veio a cada um, veio a nós. E a sequência de expressões de convicção diz o seguinte, transformando na primeira pessoa: ele veio a mim. Segundo lugar, ele me conheceu, e ele me conheceu como ninguém conhece. O texto diz: ainda no ventre da tua mãe, ainda antes que eu te formasse, eu te conheci. Te conheci da forma e da maneira mais profunda que se pode conhecer alguém.
Te conheci mais do que você se conhece. Te conheci mais do que qualquer outra pessoa te conhece. A consciência que devemos desenvolver do nível de conhecimento que Deus tem de nós pode transformar a nossa vida. Pode transformar o nosso relacionamento com Ele. A consciência do nível de conhecimento que Deus tem de nós. Deus nos conhece como ninguém mais, como nem nós mesmos nos conhecemos. Há um texto em Jeremias, no capítulo de número 17, verso 10, onde a Bíblia diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Eu investigo tudo, de toda a estrutura do ser humano. Ele nos conhece. Ele conheceu Jeremias e ele nos conhece. Ele veio a mim. Ele me conheceu como ninguém. Ouvimos essa semana se falar da humanidade de Jeremias. Ele conheceu todas as minhas imperfeições, todas as minhas limitações, todas as minhas fragilidades, todas as minhas debilidades, todas as minhas fraquezas, todas as minhas oscilações, todos os meus altos, todos os meus baixos. Mas mesmo assim, Ele veio a mim. Veio a mim. Veio apesar de mim. Eu vou usar continuar usando de sinceridade para com vocês, de uma ideia que eu tenho acerca de mim mesmo. Se qualquer pessoa aqui nesse auditório fora dele me conhecesse como Deus conhece, talvez não viria a mim para nada. Não sei com você. Há fraquezas em nós, há inclinações em nós, há tentações que vivemos que ninguém conhece. E se conhecesse, ai de nós. Mas Deus conhece. E mesmo conhecendo, veio a mim. Foi a você. No mais profundo do nosso ser, nós não somos apenas, e talvez seja o mínimo de nós, o que nos apresentamos no púlpito. Púlpito, por vezes, é palco, serve apenas para representar um papel. Ou para nos esforçarmos para tentar mostrar ser que na essência não somos. Porque tudo que somos e que pode ser visto de bom, só somos. E só pode ser visto de bom por causa da graça de Deus na nossa vida. Ele veio a mim, Ele me conheceu, Ele me consagrou, me santificou, no mesmo sentido, Ele me constituiu, Ele me enviou, Ele me ordenou a falar, Ele me livrou. Ele colocou
palavras na minha boca. Ministério profético. Estávamos há algumas semanas atrás numa escola bíblica de obreiros e nós falávamos um pouco da distinção entre ministério profético e ministério de ensino. Vou só citar um caso, porque eu não vou falar aqui nessa noite sobre ministério profético, me expandir nisso, mas está dentro do contexto do propósito de Deus para Jeremias e provavelmente do propósito de Deus para muitos aqui. Primeiro, vale lembrar, e isso na escola bíblica, sábado à tarde, iremos discorrer com maiores detalhes. O ministério profético do Novo Testamento ainda continua presente na vida da igreja no século 21. Uma mensagem profética proferida por um pregador, por um ensinador, por um pastor, por um cantor, por um adorador, por quem quer que seja, ela vem direta de Deus, por impulso do Espírito Santo. E uma das coisas que nós falamos da diferença de profeta e mestre, é que mestres geralmente elaboram, mesmo na dependência do Espírito, eles elaboram e preparam e organizam o seu ensino ou a sua mensagem. Profeta não elabora mensagem. Profeta só recebe e entrega. São poucos os casos de pessoas que almejam o ministério profético. E são tão poucos os casos de pessoas que almejam o ministério profético, que eu estou falando de um assunto pouquíssimo falado no nosso contexto assembleiano. Ministério profético. Efésios 4:11 falam-nos de dons ministeriais, podemos assim qualificá-los, e lá estão apóstolos, estão profetas, estão evangelistas, estão pastores, estão mestres. Nenhum destes ministérios deixaram de atuar na igreja. Mas nós falamos de alguns deles, e outros não tratamos, não destacamos, não expomos. Então permita-me aproveitar o ensejo e falar aqui um pouco que seja, para sábado continuarmos sobre ministério profético. É muito possível que alguns desejem, porque não é pecado desejar isso, um ministério profético, mas são muito poucos, são pouquíssimos. Geralmente outros ministérios são desejados. Porque ministério profético, todo ministério tem dificuldade. O ministério de pastor tem dificuldade, o ministério de mestre tem dificuldade, o ministério de evangelista tem dificuldade, o ministério apostólico tem dificuldade no seu contexto atual, também é assunto para sábado. Mas o ministério profético tem uma dificuldade que não é fácil, e uma delas é esta: um mestre, no preparo da sua mensagem ou da sua aula, ele pode dar um jeito na mensagem para sair mais leve, atenuar a linguagem, rebuscar o esboço. Um pregador pode fazer isso na elaboração de uma mensagem evangelística. Ele pode se debruçar sobre a Bíblia Sagrada e preparar a sua mensagem e olhar e dizer: está muito forte, está muito pesado, eu vou aliviar na mensagem. Isso pode acontecer e isso acontece. Eu conheço casos de pregadores que pregam e preparam uma mensagem, e o jeito de pregar depende de quem está no púlpito. A mesma coisa ensinadores. Eles preparam uma mensagem, e dependendo de quem está na tribuna, eles falam: opa, vou aliviar.
Profeta nem escolhe a mensagem, nem o jeito. Ele só entrega. E adiantando para ficar o desejo, é possível ser pastor e profeta? É possível ser um evangelista e também ter nuances do ministério profético? Sim. É possível ser um mestre e também, junto com o ministério de mestre, uma ação de um ministério profético na vida? Também. As pessoas podem ter mais de um ministério, mais de um dom ministerial operando em sua vida, não tem problema. Mas há esse diferencial. Profetas não elaboram nem preparam mensagens, simplesmente recebem e entregam. Profeta não precisa passar a noite de sono pesquisando na biblioteca, na internet. Não. A mensagem vem. Simplesmente vem a palavra do Senhor a ele. E ele entrega. Ele me livrou. Versículo de número 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Provavelmente vocês já ouviram essa semana também. A primeira árvore que brota na primavera. Resposta de Deus para Jeremias: viste bem. Eu estava aqui essa noite, e antes de chegar aqui, o Senhor colocou no meu coração que essa noite é uma noite de Deus mostrar coisas. Para quem Ele escolheu, no cumprimento do seu propósito. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Vou precisar da ajuda. É você mesmo, Gabriel. Você vai dar um giro na terra, mas não é daqueles giros não que... Tá. É só para ilustrar, o Senhor lançou a sua palavra sobre a vida de Jeremias. Revelou o seu propósito. Disse a ele que colocaria na sua boca a palavra. Disse para quem ele pregaria. Disse as dificuldades que enfrentaria. Disse que eu livraria. Mostrou a amendoeira. Que vês, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Viste bem? Porque depois que eu lanço a minha palavra sobre uma nação ou sobre um indivíduo, eu velo, eu vigio. Então a minha palavra está lançada sobre ti. Aí você vai dar um giro ali na terra, só por baixo. Deus vela sobre a palavra dele. Quando terminar esse culto, eu não sei para onde você vai, mas Deus vai velando. Vai voltar para o sertão, Deus vai velando. Até que todo o conselho dele se cumpra. Um só segundo, um só minuto, um só dia, uma só hora, Deus não deixa de velar. Deus vela sobre a sua palavra e sobre quem Ele lança a palavra. Deus está velando nessa noite por você.
eu vigio, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Viste bem. Viste bem. É possível que você mesmo, ou você conhece alguém sobre quem Deus lançou uma palavra e passou, ou está passando por um momento muito difícil. E talvez você mesmo, se for sobre você que eu estou falando, ou sobre alguém que você conhece, pense: não sei como vai sair, nem sei se vai conseguir, mas o Senhor está velando. Com Jeremias, nós aprendemos também que para cumprirmos o propósito de Deus, precisamos aprender algumas coisas. A viver e a conviver com a graça de Deus, com algumas duras realidades. Eu queria... Podemos ficar em pé? Eu já estou passando daqui a pouco o trabalho de volta e nós vamos ter ainda adoração. Já me informaram que nós vamos ter adoração. E eu quero aproveitar a oportunidade, eu sempre aproveito as oportunidades, é um trabalho de jovens, e tem muitos nos assistindo pela internet, para ensinar uma coisa. Eu pedi aos irmãos para vocês se colocarem em pé, mas eu tirei o microfone, e se alguém ouviu, eu não tirei o suficiente, e me voltei para o dirigente do culto. E agora eu vou dizer o que eu falei para ele, para o pastor Josué. Eu posso pedir para os irmãos se colocarem em pé? Porque tem gente nos dias de hoje, isso é ensino com zelo, que está com o microfone cantando ou pregando, e depois de um determinado tempo, ele faz assim, ó, com a permissão do pastor, nem olha para trás. Se é para pedir permissão, vá nele e peça. Porque ele pode dizer, pode não. Tem que ensinar os mais novos. Com a permissão do pastor, vou cantar outro hino. Com a permissão do pastor, não, é para pedir, peça, para ver se ele dá. Mas nós aprendemos com Jeremias que para cumprirmos o propósito de Deus na obra, em termos de obra que Ele tem na nossa vida, nós precisamos aprender a conviver com a graça de Deus. Primeiro, entre o cargo e a carga. Há muita gente querendo cargo, mas não quer a carga. Nós aprendemos com Jeremias que para cumprirmos o supremo propósito de Deus, precisamos aprender na obra que realizamos para Ele, a viver com o dom e com a dor. Porque a dor vem com um dom. O dom geralmente se revela publicamente. A dor, às vezes também, mas geralmente você sofre em secreto. Nós aprendemos com Jeremias que para cumprir o propósito da vontade de Deus em nossa vida, precisamos saber conviver com a lembrança
e com o esquecimento. Porque no ministério, na obra que realizamos para o Senhor, por vezes nós seremos lembrados e outras vezes esquecidos. Por vezes desejados, outras vezes descartados. Nós aprendemos com Jeremias que para cumprirmos o propósito de Deus em nossa vida, precisamos saber viver no púlpito e no poço. Porque por horas no ministério, você está no púlpito. E em outras horas, você está no poço. Mas se o propósito é de Deus, tem um tempo para estar no poço e para voltar para o púlpito. Tenha paciência. Pastor, alguém me colocou no poço. Você só está no poço porque Deus deixou você ir para o poço. Você não tem que tratar com quem te colocou no poço. Você tem que confiar em quem te permitiu ser lançado no poço. Não se revolte com quem te colocou no poço. Adore quem te permitiu ir para lá. Aprendemos com Jeremias que no cumprimento do propósito de Deus, precisamos aprender a viver entre o gozo e o gemido. Entre a honra e a humilhação. Entre a posição e a punição. Entre a revelação e a rejeição. Porque a revelação, por vezes, produz rejeição por parte de quem não suporta a revelação. Esse caminho não é fácil. Agora eu vou falar uma coisa aqui que é um paradoxo. Esse caminho não é fácil, mas é bom. Eu gostaria de orar nessa noite. Eu não conheço as extremas, as maiores necessidades de cada um que estão aqui. Mas há uma medida da graça de Deus liberada essa noite sobre a nossa vida. Para, entendendo estas realidades, mesmo assim, continuarmos desejosos
que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. Mas a essa altura eu também não sei como anda esse propósito na sua vida. O quão distante, o quão próximo, o quão comprometido ou não você está com o propósito. Mas eu sei e tenho convicção de que enquanto eu falo e ministro na direção do Espírito, essa palavra, como diz a canção, como flecha, alcança vidas e corações aqui, em alguns momentos mais do que outros, em vidas distintas e diversas. Eu gostaria de orar nessa noite por pessoas cuja vida foram alcançadas por essa mensagem de forma mais contundente, as que entraram aqui com a maior necessidade possível dessa mensagem, porque é uma medida da graça de Deus para ser liberada sobre a tua vida nessa noite. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Quero orar por você que está afastado da igreja, que está fraco na fé, que percebe a dificuldade do cumprimento do propósito, mas que deseja cumprir o propósito. Eu quero ministrar sobre a tua vida uma palavra de oração, de renovo, para que a unção do Espírito Santo venha te fortalecer nessa noite, venha te reerguer nessa noite, venha fazer você entender e compreender nessa noite. Aleluia. Graça para cumprir o propósito. Eu quero orar por você. Vem aqui em nome de Jesus. Graça para cumprir o propósito. Os que estão vivendo momentos mais tensos, mais difíceis, mais angustiantes. Virão outros, porque há uma necessidade presente na vida de muitos aqui nessa noite, por essa graça que fortalece para cumprir o propósito. Já foi falado aqui nessa noite, para cumprir o propósito é preciso estar revestido do poder do Espírito. Eu quero orar também nessa noite por pessoas que não foram ainda batizadas com o Espírito Santo. Vem aqui também em nome de Jesus. Eu quero orar por quem está no poço, para Deus te dar graça para passar lá o tempo necessário. Tem alguém se voltando para Jesus aqui? Eu quero orar por quem está no poço, e quero orar por quem vai entrar. Olha, tem muita gente no poço hoje à noite aqui, viu? Não sei quem te colocou. Jeremias, o que é que vês? Você está aberto nessa noite para as visões de Deus? O que é que Deus já te mostrou? Viste bem, porque eu velo. O que vês? O que é que você está vendo, Jeremias? Pastor, ainda não estou vendo nada. Em nome de Jesus, nessa noite, que as visões de Deus venham sobre a tua vida para a glória dele. Visões renovadas. Pai Santo, eu não tenho o que acrescentar à mensagem, à palavra que colocaste nessa noite em minha boca.
mas a comuniquei no temor e no tremor a tua santidade. E nesse momento nós levantamos a ti uma oração, te pedindo e te rogando que todas as coisas necessárias e indispensáveis para o cumprimento do teu propósito na nossa vida, em graça, soberania e misericórdia, permaneça sobre nós. E é por este motivo, e é por esta razão, e é por esta convicção, e é por esta certeza, e é com esta fé, que em meio a todas as circunstâncias, que nesses tempos e dias difíceis, que nesse contexto difícil, nós permaneceremos dependentes da tua graça. Aleluia. Coloca na nossa boca que a gente fala. Manda que a gente vai. Só te pedimos uma coisa. Vai conosco. Tem alguém vindo para Jesus ali, entregando a vida para Jesus. E nós vamos adorá-lo mais uma vez nessa noite. Porque não importa se em exaltação ou humilhação, se no púlpito ou no poço, seja Deus adorado.